Boa noite, família. A paz e a graça sejam convosco. Louvado seja Deus pela vida de vocês. É motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje em mais um vídeo. Eu peço licença para entrar na sua telinha e para compartilhar algo da parte do coração do Senhor para a sua vida. Amém? Quero fazer uma oração para nós começarmos. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. Pai, eu oro para que essa pessoa que está vendo, está ouvindo esse vídeo, ela venha a ser tocada pelo Teu Espírito e envolvida por Ele, Senhor. Que o Teu Espírito venha gerar vida e vida com abundância. Pai, eu declaro falência ao inferno, toda obra infrutífera da carne, toda cilada do Satanás, todo o laço do passarinheiro seja desfeito, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. A Tua palavra venha a ser compartilhada e os corações venham a ser aquebrantados para a glória do Teu nome. Amém. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar algo muito importante com você. Aí você poderia perguntar, o que seria, Vitor? Seria que nós vamos fazer uma série de 3 vídeos. Por quê? Porque o Senhor compartilhou comigo um segredo muito importante. E qual seria esse segredo? Você poderia me perguntar. 3 níveis de crentes, de cristãos, vamos dizer assim. E quais seriam eles? O primeiro nível é aonde nós nos encontramos e participamos de uma congregação, de uma igreja, certo? Esse é o primeiro nível cristão de um ser humano, aonde nós vamos para o culto, ou então onde nós vamos para a missa, onde nós participamos de algo, de uma movimentação de Deus, certo? E qual seria o segundo nível? O segundo nível são homens e mulheres que seriam preparados para não só permanecer na igreja, mas sair para um movimento de, vamos dizer, evangelização. Mas muito mais do que uma evangelização, vamos conjecturar de que você estaria em um caminho onde você impediria que as pessoas passassem por ali. Por quê? Porque quando a pessoa vem por esse caminho levaria ela à perdição. Então você ficaria no meio como um soldado impedindo essa pessoa de passar, certo? E você orientaria ela a ir para outro caminho. Esse é o segundo nível. E qual é o terceiro? O terceiro nível é um nível bem hardcore. Vamos dizer assim, é como se fosse um boi na preta, então um boi na verde do céu. Um homem e uma mulher preparada e desenvolvido para ir ao inferno. Como assim, Vitor? Sim, uma preparação para você ir às mais profundas camadas do inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar que Deus criou para o diabo e seus anjos, certo? Nem o inferno é do diabo, irmão. Aonde está escrito isso? Está na palavra. Lá em Mateus, vá lá e você vai ver que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Então nem o inferno é do diabo. É um lugar que Deus criou para guardar ele, para ele ficar guardadinho lá com os caras que seguiram ele. Então, o Senhor me compartilhou, me transmitiu esses 3 níveis de crentes, de cristãos. Ah, mas eu já sou crente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, que crente significa crer, acreditar. Crente até o diabo é, e estremece diante de Deus. Então nós, como cristãos, como filhos de Deus, o que é cristão? É um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo, certo? Então esse pequeno Cristo, que somos nós, que estamos em desenvolvimento até chegar à estatura completa de Cristo. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz assim, vou ler esse texto para vocês que é extremamente importante. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? O que significa isso, Vitor? Significa que Deus ele te escolheu antes de você nascer.
Para quê? Para se tornar a imagem do seu filho, o primogênito, o primeiro de muitos. Quem é o primeiro de muitos? Jesus Cristo. Ele era unigênito, filho único. Aí ele veio para a terra e se tornou primogênito, primeiro de muitos. Então nós estamos passando por esse processo. Qual é esse processo de formação desse Cristo em nós? Então existem esses três, não vou dizer que são esses três níveis, mas os três que o Senhor me compartilhou, para que eu pudesse compartilhar com vocês 3 vídeos a partir desse. O primeiro nós vamos falar de um crente, de um cristão, que não é errado, irmão, tá? Tem pessoas que foram chamadas para estar em uma congregação e fazer parte daquele movimento, daquela movimentação, daquele agir de Deus na terra. E isso não é errado, o chamado deles é esse, tá? Existem pessoas que vão ter uma preparação diferente para estar no meio do caminho, para orientar, não, por esse caminho não dá. Então, para dizer, não vem por aqui. E existem outras pessoas que terão a preparação de ir no inferno e retirar as almas que lá se encontram. Por quê? Por que tu está falando isso, Vitor? Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão por onde tu passares, cabeça de mortadela. Então, quer dizer que é o inferno que não vai prevalecer. Nós não temos que ter medo, certo? Nós temos que nos preparar em Deus para que nós possamos ser enviados. Eu vou tentar explicar algo natural para explicar um espiritual, certo? Por exemplo, existem o guarda municipal, a polícia militar e o BOP, certo? Cada um deles recebe um treinamento diferente. O guarda municipal recebe um treinamento, a polícia militar recebe outro e o BOP recebe outro. Eu não vou enviar um guarda municipal para fazer o trabalho de um boi na preta. Por quê? Porque ele não tem a preparação, certo? E assim é com Deus. Porque é reino de Deus. Porque há uma organização, certo? Há uma hierarquia. Eu não sei você, mas eu, como sou bastante curioso, eu fui querer saber mais sobre isso, certo? Por que reino? Porque existe um rei. E nesse reino, um rei governa, que é Yeshua, Jesus Cristo, certo? E no reino dele há uma organização, uma hierarquia. Há patentes no mundo espiritual, assim como há no mundo natural, certo? Então eu queria compartilhar mais alguns segredos, vamos dizer, desse mundo espiritual, para que você começasse a compreender mais algumas coisas no mundo natural. Mas eu não acredito. O problema é seu. Porque o mundo espiritual, ele existe, você acreditando ou não. E quanto mais nós vamos sabendo, conhecendo essa realidade, esse outro mundo, mais nós vamos saber viver nesse mundo. Por que você está falando isso, Vitor? Porque às vezes nós pensamos que nós somos daqui e queremos viver a nossa vida como se a morte fosse o fim. Então eu faço um monte de besteira, por quê? Porque eu vou morrer. Irmão, pega a visão, fiel. Você e eu temos que caminhar em uma vida honrosa aqui, para que após a morte possamos desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Amém? Essa vida na terra é uma passagem. Nós somos seres espirituais, tendo uma passagem terrena. Por quê? Porque quando o nosso Criador nos envia para cá, quem é o nosso Criador? Deus Pai, certo? E o que Ele nos envia? Para nós nos tornarmos a imagem do seu Filho amado, Deus Filho. Como? Através do Deus Espírito Santo, certo? Deus Pai está no trono, Deus Filho está à destra e Deus Espírito Santo está aqui agora. Sim, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Então eu quero compartilhar com vocês nos outros vídeos mais sobre essa realidade, mais sobre o mundo espiritual, mais sobre os espíritos. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos essa nossa origem, mais capacitados nós vamos nos tornando
para enfrentar as dificuldades desse mundo, para enfrentar os demônios, enfrentar as tribulações, enfrentar o pecado, enfrentarmos nós mesmos. Eu costumo dizer que a maior luta de um homem não é contra o diabo, não é contra o mundo, não é contra o pecado. Por quê, Vitor? Se tudo isso são os nossos inimigos, é verdade. Mas essas coisas, esses seres, eles foram vencidos em Cristo. Repetindo, eles foram vencidos. Eles não vão ser mais. Eles já foram vencidos em Cristo Jesus. Então a maior luta de um homem e de uma mulher é contra ele mesmo. Contra suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos carnais. Porque um homem e uma mulher que anda no Espírito tem desejos e vontades espirituais. E o Espírito ele sempre vai limitar com a carne, porque um se opõe ao outro. É reino contra reino. A carne existe uma sentença: tu és pó e ao pó voltará. E o Espírito voltará para Deus. Então, se a carne puder levar tua alma para morar no inferno, ela vai levar, irmão, porque a carne ela é insaciável. O desejo dela, a ambição, ela é insaciável. Agora o Espírito sempre vai te dar uma direção. Amém? Então, nós vamos fazer uma série de 3 vídeos explicando e compartilhando aquilo que o Senhor tem me transmitido. Amém? Eu espero poder contribuir com vocês no crescimento e no desenvolvimento do chamado, na vida, na família, no trabalho, em qualquer área da sua vida, porque a palavra, ela me ajuda, me transforma, me ensina, me exorta, ela é tudo na minha vida, mas se eu buscá-la, porque se eu lê-la, eu posso saber tudo da Bíblia, mas não conhecer de quem ela fala, não conhecer o dono dela, não me relacionar com aquele que a criou, aquele que expressa a sua vontade nela. E hoje é muito gratificante compartilhar isso com vocês, porque antes eu vivia em um mundo muito obscuro, muito ruim. E que mundo era esse? Tu não vivia na terra? Não, eu vivia na terra, irmão, eu não sou um ET, tá? Eu vivia na terra, porém em um mundo que eu falo é em um sistema diabólico, terrível, tenebroso, e para falar a verdade eu até gostava, mas graças a Deus o Senhor me ensinou e está me ensinando e me tirou de lá, me resgatou de um império de trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amado. Lá em Colossenses vai falar isso, que ele nos tirou do império de trevas. Amém? E meu Deus, obrigado, Jesus. E eu quero compartilhar mais sobre o reino espiritual com vocês, mais sobre os espíritos, porque Deus ele é espírito, e nós nos relacionamos com Deus em espírito. Então Deus, como um rei, ele tem uma hierarquia, ele tem uma monarquia. Pesquise mais sobre reino, você vai ver que há uma hierarquia, uma monarquia muito linda. O rei, a sua nobreza, a sua realeza, tem o povo, os camponeses, e assim é o reino de Deus. Nós fomos chamados para nos tornarmos a imagem do seu Filho. Isso é um privilégio muito grande, meu irmão, minha irmã. Então, eu quero orar para finalizar esse vídeo e deixar uma fome em você. Lá no livro do profeta Isaías, ele vai falar de 7 espíritos. Lá no livro do profeta Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, ele vai falar de 7 espíritos: o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de fortaleza e o Espírito de... Qual é o outro, Senhor? Me ajuda aí, Jesus. Conselho. 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E esses espíritos no mundo espiritual, eles são principados. O que são principados? São príncipes. Existem principados das trevas e existem principados da luz. Aí nós
às vezes associamos principados só com coisas ruins. Não, pessoal. Existem principados bons, príncipes da luz, espíritos que nos ensinam a como nos portar como nobreza. Um espírito desse vai me ensinar a como ser um ser humano melhor, certo? Ah, mas Deus não é... Deus tem os seus príncipes, a sua hierarquia, certo? Então, é isso. Nesse vídeo eu agradeço a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar isso com vocês. Eu amo falar sobre o mundo espiritual, eu amo compartilhar os segredos que Deus tem colocado em meu coração. E se eu for falar algumas coisas, vocês vão me chamar de louco. Tem alguns segredos que nem a NASA sabe, irmão. Algumas coisas que eu vi e não tem quem não diga para mim que não existe, porque eu tive a experiência. Eu passei por momentos e situações que eu experimentei. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, certo? E sempre com fundamento. Por quê? Porque a palavra vai me dar suporte, fundamento para falar daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? Então eu agradeço a Deus pela sua participação. Eu agradeço a Deus por você ter tirado um tempo da sua vida para ver, para ouvir esse vídeo. E eu quero orar pela tua vida, meu sagrado, minha amiga. Em nome de Jesus, dobra o teu olho, abaixa o teu coco aí, a tua pinha, tua cabeça. Se tu não quiser, fica como tu quiser. E vamos lá. Papai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Ah, Jesus, como tu és bom. Senhor, que toda a unção que há sobre a minha vida seja compartilhada e derramada sobre a vida desses meus irmãos e minhas irmãs. A unção que despedaça todo jugo, Senhor. Correntes no mundo espiritual de bronze, ferro e metal venham ser rompidas agora. Senhor, eu lanço uma ordem, uma palavra de ordem no mundo espiritual, Senhor. Que haja cura e libertação. Duas palavras, Senhor. Cura e libertação. Em nome de Jesus, Senhor. Toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito de contenda nessa casa seja repreendido em nome de Jesus, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Lembrem-se, vamos ver os outros vídeos. Vocês vão ficar doidinhos.